Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Reverendíssimo Diácono Arildo, caros filhos, ao celebrarmos hoje a solenidade de todos os santos, o nosso coração deve se encher de alegria, porque a nós, cristãos, é dada as respostas das perguntas fundamentais que desconcertam e desconcertaram ao longo da história todas as pessoas. Nós, diferente dos outros homens, sabemos a resposta de onde viemos e para onde iremos. Sabemos que viemos de Deus e para Deus voltaremos. E ter essas respostas é ter o necessário para podermos fazer bem o caminho da nossa vida. É termos já encontrado aquilo que precisamos para não errar o caminho da nossa vida. E isso é muito claro para nós. Quem aqui já fez a experiência humana de fazer uma viagem, depois de ter escolhido o destino e de saber para onde ia, a primeira coisa que fez foi pensar no caminho, né? Vamos assim, esse caminho é mais rápido, esse aqui é mais seguro, para conjugar qual caminho é mais rápido e mais seguro. É assim que a gente faz. Não só o mais rápido, mas também o melhor. Quantas vezes a gente já fez aquela experiência de pensando ali que tinha que ir para algum lugar? Olha, esse caminho aqui é mais rápido, mas ele não é o mais seguro. Não vamos por ele não. Porque pode acontecer alguma coisa nesse caminho, porque a estrada não é boa, porque ela é perigosa. E se a gente chegar, pode chegar no nosso destino mal. Porque o caminho estragou a nossa viagem. Então não se trata simplesmente de chegar, mas chegar bem. Chegar bem. E por isso saber que o céu é o nosso destino, que para Deus voltamos, é sabermos qual caminho devemos trilhar para chegar lá e chegar bem, rápido e bem. E isso alegra o nosso coração. Já não caminhamos mais nesse mundo na incerteza do que será de nós. Já não vivemos mais a tristeza de ter que pegar qualquer caminho, porque sabemos para onde vamos. E agora podemos caminhar com passos firmes e seguros na vida. Mas se por um lado, essa solenidade nos alegra porque nos lembra dessa verdade, por outro, ela é um chamado profundo para olharmos para a nossa vida e vermos se não estamos desperdiçando a resposta dessas perguntas. Se não estamos, apesar de termos a resposta de onde viemos e para onde vamos, ainda vivendo a nossa vida como quem está perdido por aí. A palavra de Deus vai nos dizer que o Esaú, filho primogênito do patriarca Isaac, trocou o seu direito de primogenitura, ou seja, a bênção que ele tinha direito no futuro da parte de Deus, por um prato de lentilhas oferecido pelo seu irmão Jacó. Trocou a felicidade futura por um prazer momentâneo do agora. E nós, pelo que estamos trocando o céu? Pelo que estamos deixando o céu que nos pertence? Não, padre, que absurdo, o senhor acha que eu vou trocar o céu? Depois de tanto aperto nessa vida,
Depois de passar tanta coisa nessa vida, o Senhor acha que eu não quero, no final de tudo, o descanso do céu? É claro que eu quero o céu, não estou trocando por nada. Bom, se nós queremos ser salvos, mas não queremos ser santos, sinto dizer a vocês que já trocamos o céu, há muito tempo por outra coisa. Só não tivemos a coragem ainda de admitir. Se queremos a salvação e não a santidade, o céu já foi trocado a preço baixo há muito tempo. A gente só não admitiu, para não ficar com peso na consciência. Padre, mas quem está salvo é santo. É verdade, em certo sentido, mas a ordem não é essa. Os santos se salvam. Essa é a ordem. E nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado. É preciso, meus filhos, termos a consciência e a clareza de que nós somos chamados à santidade e não simplesmente à salvação. Lutar pela salvação, pura e simplesmente, é se contentar com uma vida mediana, uma vida mais ou menos. Contando que no final de tudo, pelo menos o purgatório está lá para nós. Ah, mas o que importa se eu vou ficar lá até Jesus voltar? Mas o dia que Jesus voltar, eu vou para o céu. Mas isso é perigoso, porque se errarmos a meta, o que nos espera mais embaixo não é um bom lugar. Viver a vida mirando no mediano, no purgatório, é um perigo. Porque se errarmos, o que nos espera abaixo desse alvo não é bom para nós. Viver a vida pela santidade, não pela salvação, é não se contentar com uma vida mediana, é saber que a nossa vida tem que ser vivida naquela medida alta que é Jesus. E nada menos do que isso pode ser aceitável. Que a vida tem que ser vivida na medida do Cristo. Porque qualquer coisa menos que isso não serve para um cristão. Por isso que eu disse, querer a salvação e não a santidade já é ter trocado o céu. Porque a santidade exige de nós sairmos da nossa zona de conforto e não nos conformarmos com uma vida mediana. Não nos conformarmos em viver uma vida cristã de conchavo com esse mundo, de jeitinhos com esse mundo. Porque vai dizer a segunda leitura de hoje para todos nós: caríssimos, se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Meus filhos, o mundo nos odeia. E essa é a verdade. Padre, que exagero. Não precisa desse fanatismo. Dá para a gente se ajeitar. Eu faço a minha parte, o que tem que o resto do mundo está todo errado? O importante é que eu estou fazendo a minha parte. Isso não serve para um cristão. Isso não é a vida cristã. Não, padre, o problema é que isso é muito exagerado. Bom, meus filhos, se vocês estão certos, e o que eu estou dizendo é um exagero, a minha conclusão lógica é que Deus Nosso Senhor mentiu. Porque foi Ele que disse isso de forma clara, não tem sentido figurado. Não uma, mas várias vezes. E se vocês estão certos e Jesus está errado,
eu tenho um humilde conselho para vocês, bem singelo. Quando chegarem em casa, peguem isso aqui, rasguem, joguem no lixo e toquem a vida. Porque se ele está errado nisso, todo o resto não vale de nada. Se ele está errado nisso, o que nos garante que vai ter salvação? Que vai ter céu? Ninguém voltou para nos contar. Alguém por acaso já voltou lá do céu? Ué, se Jesus está errado nisso, o bom senso me diz, pode parar de viver todo o resto. O que me garante que ele não errou no resto? É preciso percebermos que todos nós, chamados a viver nessa medida alta que é o Cristo, não podemos viver a vida cristã de conchavo, de jeitinho com esse mundo, porque esse mundo nos odeia e ele nos cozinha a banho-maria. Ele faz conosco como um sapo que está na panela para ser cozinhado. Ele não lança a fervura do seu ódio contra Cristo e os cristãos de uma vez. Ele vai nos cozinhando devagar. E a gente vai sentindo a água esquentar e vai se adaptando, que coisa boa, que coisa boa. Quando percebe que a temperatura não para de subir e que a coisa está perigosa, já está anestesiado e não tem forças mais para sair da panela que está enfiado. É assim que o mundo vai fazendo com a gente. Não vai nos reprimindo de uma vez, não. Vai nos acomodando, aos pouquinhos. Aos pouquinhos faz com que a gente se acomode ao jeito dele, ao discurso dele. O problema é que quando a gente cair em si, é tarde demais. E aí já não tem mais como sair disso. É preciso entender que todos nós, chamados à medida alta que é Cristo, não podemos servir a dois senhores. Ou estamos em comunhão com Ele e sabemos que por isso o mundo nos odiará e nos odeia, ou estamos com esse mundo e trocamos o nosso céu pelas coisas que esse mundo está nos oferecendo. Os dois não dá. Não dá. Mas padre, tudo bem, quero ser santo, mas eu ainda tenho tantos pecados, eu ainda tenho tantas fragilidades. A santidade não é para mim. A santidade é para uma Madre Teresa, para não sei quem, para Santa Teresinha, Santa Helena, Santo Agostinho. Primeiro, meus filhos, que a santidade não é algo que a gente conquista com as nossas forças. Graças a Deus não é, porque senão ninguém seria santo. A santidade é uma abertura da nossa vida, para que o ordinário da nossa vida seja vivido no espírito e na forma, como aquele que é o único santo viveria, Jesus Cristo. A santidade é esse convite para abrirmos a vida e termos a coragem de, em cada ação nossa, vivermos como Jesus, pensarmos como Jesus, agirmos como Jesus, amarmos como Jesus, falarmos como Jesus, nos importarmos como Jesus. Porque só isso nos fará santos. Só isso nos fará ser aquilo que devemos ser. Só isso transformará a nossa vida para cumprirmos a nossa vocação e vivermos o nosso ideal. E deixa eu dizer para você, só isso transformará esse mundo. Porque esse mundo não vai ser transformado pelos bons. Não vai. Não vai. Porque se a exigência para transformar esse mundo fosse os bons, o mundo não estava como estava.
não estava, como nós o vemos, afundando. Porque graças a Deus, existe muito mais gente boa nesse mundo do que ruim. E no entanto, o mundo continua afundando diante dos nossos olhos a uma velocidade rápida. Porque não são os bons que transformam o mundo. Quem transforma o mundo de verdade são os santos. E por isso o mundo tenta nos engabelar para que larguemos a santidade, para que larguemos o ideal alto. Porque ele sabe que se tomarmos a decisão de sermos santos, ele será transformado desde dentro, nas suas estruturas. E o mundo, como muitos, não quer sair da sua zona de conforto, não quer ser transformado, quer continuar seguindo desse jeito mais ou menos. São os santos que transformarão essa realidade, e por isso o mundo merece a santidade. E isso, minha gente, é só olhar para a história. O que foi o mundo depois de um Francisco de Assis, de um São Vicente de Paulo, de uma Madre Teresa, de São João Paulo II, de um São Padre Pio e tantos santos que passaram na história desse mundo. E se eles sozinhos transformaram a sociedade onde estavam e o mundo inteiro, se eles, como pequenas velas, tiveram forças para iluminar as trevas que os cercavam e mudar o mundo, o que nós, também chamados à santidade, não faremos se nos comprometermos e sairmos dessa Eucaristia com um firme desejo de vivermos a vida na medida alta que é Jesus, na medida alta que é Cristo. Transformaremos esse mundo desde dentro, começando por nós, passando pela nossa família, o nosso bairro, a nossa paróquia, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E mais, porque se todos nós nos comprometermos com isso, ouso dizer, sem medo de errar, transformaremos o mundo e o cosmos inteiro, que, como vai dizer a palavra de Deus, espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, para que também ela, a criação, seja libertada do peso do pecado e da morte. Amados filhos, não nos contentemos em viver uma vida cuja medida seja menor do que a medida do Cristo. Como nos ensina aquela canção que acredito que muitos de vocês ouviram na catequese, se não pessoalmente pelos filhos. Descubramos a beleza de amar como Jesus amou, sentir como Ele sentiu, viver como Ele viveu, na certeza de que assim, ao final do dia, seremos muito mais felizes e santos. E o que temos para ser santos, meus filhos, é o hoje. O amanhã, não sei se chega. O que passou, é passado, já não volta mais. Mas esse hoje nos é dado para sermos outro Cristo nesse mundo e mudarmos o mundo desde dentro. Que nós não fujamos dessa missão, mas que queiramos viver a vida na medida do Cristo, purificando a nossa vida e deixando que o jeito de Jesus se transforme no nosso jeito. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.